Depois das sanções dos Estados Unidos, Polícia Federal prende 7 pessoas envolvidas em rede de lavagem de dinheiro ligada ao PCC. Ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes prorroga a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Há pouco mais de 3 meses das eleições, presidente do TSE, Cássio Nunes Marques, detalha os preparativos para a votação. Senador Flávio Bolsonaro diz que vai aos Estados Unidos defender o PIX e presidente Lula lança novo programa Desenrola. Apurado o uso irregular de recursos das emendas PIX por parlamentares e até ministro do Tribunal de Contas da União. Justiça Eleitoral do Peru oficializa Keiko Fujimori como a nova presidente do país. Rafinha volta a treinar e técnico da seleção brasileira diz que Neymar está pronto para jogar os 90 minutos contra a Noruega. E o gol anulado quando a bola resvala no fio de cabelo de um jogador da Croácia marca a polêmica da nova tecnologia do futebol. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. A Polícia Federal prendeu hoje 8 pessoas acusadas de envolvimento com o primeiro comando da capital. Entre elas, a secretária Stella Stephanie, que ontem foi punida pelo governo norte-americano, acusada de ligação com o PCC. Victor Shimada, o outro brasileiro que recebeu sanções, fugiu. De acordo com a Polícia Federal, os investigados usavam um esquema estruturado para movimentar o dinheiro obtido de forma ilegal. O grupo utilizava transferências de criptoativos, transporte de dinheiro, operações bancárias de alto valor, repasses entre pessoas físicas e jurídicas, além de outras operações financeiras. A operação, batizada de Exchange, começou a partir de uma comunicação enviada pela principal agência de investigação do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos às autoridades brasileiras. Os americanos informaram que investigavam um brasileiro suspeito de integrar uma organização especializada em lavagem de dinheiro por meio de empresas de fachada e do transporte de grandes quantias em espécie. Tudo começou após a apreensão do celular de Igor Savioli, que foi preso na Flórida. Ao analisarem o aparelho dele, os investigadores encontraram fotos e vídeos de grandes quantias em dinheiro, além de mensagens criptografadas que indicavam a prática de crimes ligados ao narcotráfico. As informações foram repassadas ao Brasil e a Polícia Federal passou a investigar o caso. As apurações indicaram que Igor Savioli e Victor Shimada comandavam a organização criminosa. Ao final da investigação, a Polícia Federal concluiu que Shimada atuava como um doleiro moderno e teria utilizado mais de 70 empresas para lavar cerca de 10 bilhões de reais do tráfico internacional de drogas. Segundo o governo dos Estados Unidos, Shimada liderava o núcleo paulista da estrutura de lavagem de dinheiro do PCC. O Tesouro americano afirmou ainda que ele já cumpriu prisão domiciliar no Brasil em uma investigação sobre lavagem de dinheiro desviado do Corinthians em um esquema de fraude publicitária. A outra presa na operação e também alvo das sanções americanas foi Stella Stephanie Nunes Henrique de Oliveira. Ela trabalhava ao lado de Victor Shimada. Segundo as investigações, os dois usavam apelidos para tentar despistar as autoridades. Shimada era chamado de Japa, enquanto Stella era conhecido como Lara Croft. De acordo com a acusação, Stella era responsável por organizar a coleta do dinheiro, enquanto Shimada fazia a ligação com traficantes ligados ao PCC no Brasil. Na operação, foram cumpridos ao todo 13 mandados de busca e apreensão e outros 11 de prisão temporária. A Justiça também determinou o sequestro de bens, valores e criptoativos dos investigados, até o limite de mais de 10 bilhões de reais. As facções criminosas não respeitam as fronteiras dos negócios. Qualquer setor da economia está arriscado a sofrer uma investida que causa muitos prejuízos. No Rio de Janeiro, o que está crescendo bastante é o roubo de cargas.
A cidade do Rio de Janeiro registra nova alta nos roubos de carga em 2026. Dados do Instituto de Segurança Pública mostram que, entre janeiro e maio, foram 779 ocorrências, um aumento de 32,5% em relação ao mesmo período do ano passado. As investigações apontam que o crescimento está ligado à expansão da atuação de facções criminosas nessa modalidade de crime. Segundo a Polícia Civil, o Terceiro Comando Puro tem investido cada vez mais no roubo de cargas como forma de financiar suas atividades. Como a facção possui menor controle territorial do que o Comando Vermelho, o desvio de mercadorias passou a ser uma importante fonte de arrecadação. As investigações indicam que parte dos produtos roubados é revendida em comunidades dominadas pelo grupo criminoso. O cruzamento dos dados do ISP com o mapa dos grupos armados mostra que as delegacias com maior número de registros estão em regiões sob influência do TCC, como a Maré, o Complexo de Israel e a Pedreira, na Zona Norte. Os criminosos priorizam cargas de alimentos e cigarros, além de medicamentos, bebidas e eletrônicos, produtos que têm rápida revenda no mercado ilegal. Um levantamento da Associação Nacional do Transporte de Cargas aponta que o Rio liderou o número de roubos no país em 2025, com mais de 3.700 ocorrências, superando São Paulo. O Sudeste concentrou 86% dos casos registrados no Brasil. Para o setor, a combinação entre a presença de organizações criminosas e a grande concentração de centros logísticos torna o Estado um dos principais alvos desse tipo de crime. Para tentar conter o avanço dos roubos, a Polícia Civil mantém a Operação Torniquete, voltada ao combate, ao roubo e à receptação de cargas e veículos. Desde setembro do ano passado, mais de 1.000 pessoas foram presas, além de cargas e veículos, avaliados em 56 milhões de reais recuperados. A polícia afirma que o monitoramento dos indicadores permite direcionar as ações para as áreas com maior incidência desse tipo de crime. Um levantamento minucioso da Controladoria Geral do Rio de Janeiro revelou que todos os 77 órgãos públicos do Estado tinham funcionários fantasmas em suas folhas de pagamento. Os servidores em cargos comissionados foram classificados em uma lista de alta criticidade, após o cruzamento de dados apontar que eles não passavam pelas catracas físicas, não faziam login em computadores e jamais acessavam o sistema eletrônico de informações, ferramenta obrigatória para a tramitação de documentos oficiais. As investigações apontam que a grande maioria desses funcionários tinha ligações políticas com a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, com a gestão estadual anterior ou com ex-titulares de secretarias. Diante do esquema, o governador em exercício, Ricardo Couto, iniciou uma onda massiva de demissões. Desde o início do processo, 4.283 comissionados já foram exonerados. O impacto financeiro das demissões e da extinção de estruturas desnecessárias promete aliviar o Caixa Fluminense. Até o momento, 60 dos 77 órgãos estaduais concluíram a auditoria, projetando uma economia anual de 355 milhões de reais, incluindo 13º e férias. Apenas as saídas registradas entre março e maio representam um corte de quase 15 milhões de reais por mês. O esquema de cabide de empregos levou à extinção completa de subsecretarias inteiras, principalmente na Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade e na Casa Civil. Em depoimento, os auditores, diversos comissionados, alegaram que realizavam trabalho externo, mas caíram em contradição. Marcelo Cabral da Almeida, lotado agora na extinta Subsecretaria de Manutenção de Áreas Verdes e Urbanas, com salário de R$ 10.903,66, afirmou que fazia vistorias de campo na zona oeste do Rio. Mas ao ser questionado pela auditoria, ele admitiu que não lembrava o nome do seu próprio gestor. O governo estadual endureceu as regras para impedir o retorno dos funcionários fantasmas ao serviço público. Os secretários da Casa Civil, Flávio Willima, e de Governo, Roberto Leão, enviaram relatórios individualizados a cada pasta. Todos os servidores comissionados demitidos sob a suspeita de fraudes entraram em uma lista especial de restrição e estão proibidos por decreto de retornar ao seu órgão de origem. Os gestores das secretarias restantes têm prazos rígidos para apresentar suas listas complementares de servidores irregulares e efetivar os desligamentos imediatos.
A Polícia Federal avançou na investigação sobre o vazamento de informações sigilosas do caso Master. O foco agora está em um perito da própria corporação, suspeito de produzir documentos repassados à imprensa e com citações a ministros do Supremo. A investigação foi encaminhada ao ministro André Mendonça do Supremo. Segundo a Polícia Federal, o perito criminal João Cláudio Nabas teria produzido arquivos com referências aos ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli a partir de mensagens encontradas no celular do banqueiro Daniel Vorcaro. De acordo com os investigadores, o servidor teria sugerido a colegas da própria PF que o material fosse divulgado à imprensa. A suspeita é de violação de sigilo funcional. Nabas foi afastado das funções após a operação de busca e apreensão realizada em maio. A Polícia Federal afirma que o foco da apuração não é a atividade jornalística ou o sigilo da fonte, mas sim a conduta de agentes públicos que teriam tido acesso a informações sigilosas da investigação. O caso ganhou repercussão depois da divulgação de trechos de contratos e mensagens relacionadas a pessoas próximas a ministros do Supremo. Entre os documentos citados está um contrato milionário envolvendo a esposa do ministro Alexandre de Moraes. A investigação também voltou a citar o resort Itaiaiá, no Paraná, que aparece em movimentações financeiras ligadas a fundos de investimento associados a pessoas do entorno de Daniel Vorcaro. O caso já havia sido mencionado em outras etapas da Operação Compliance Zero. Daniel Vorcaro é investigado em apurações que envolvem suspeitas de fraudes financeiras, lavagem de dinheiro e possível uso de estruturas empresariais para a movimentação de recursos sob suspeita. O banqueiro nega irregularidades. O caso Master virou uma das investigações mais delicadas dos últimos meses por misturar bastidores do mercado financeiro, relações empresariais, política e o próprio Supremo Tribunal Federal. Agora, com a apuração sobre vazamentos internos, a Polícia Federal tenta entender se informações sigilosas foram usadas fora do escopo original da investigação. No relatório enviado ao STF, a Polícia Federal afirma que o perito teria direcionado esforços para buscar trechos relacionados a ministros da Corte, mesmo sem autorização específica para essa finalidade. A corporação também aponta que parte das informações apareceu na imprensa pouco tempo depois. Até o momento, não há decisão definitiva sobre eventuais responsabilidades criminais dos envolvidos. O caso segue sob sigilo em diversas frentes e continua gerando repercussão nos bastidores políticos e judiciais de Brasília. Entre vazamentos, investigações paralelas e suspeitas que ainda estão sendo analisadas, o caso Banco Master continua ampliando o impacto dentro das instituições. E agora, além dos conteúdos das mensagens, o foco passa a ser também como essas informações circularam fora dos bastidores da investigação. E a seguir, senador Flávio Bolsonaro diz que vai aos Estados Unidos defender o PIX e presidente Lula lança novo programa Desenrola. E há pouco mais de 3 meses das eleições, presidente do TSE, Cássio Nunes Marques, detalha os preparativos para a votação. O Tribunal Superior Eleitoral acelerou a preparação para o pleito das eleições gerais de 2026. O presidente da Corte, ministro Cássio Nunes Marques, fez um balanço das ações do primeiro semestre e destacou o combate à desinformação e modernização dos sistemas. Durante a sessão de encerramento do semestre judiciário, o presidente do TSE afirmou que a Justiça Eleitoral segue em ritmo intenso de preparação para as eleições deste ano. Segundo o tribunal, entre fevereiro e junho foram realizadas 88 sessões de julgamento e analisados mais de 1.600 processos. Hoje estamos a 95 dias do primeiro turno das eleições de 2026. Neste momento, a pausa é apenas nas sessões plenárias desta Corte. Muito já foi feito. Uma das principais preocupações da Corte continua sendo o combate à desinformação. O TSE informou que avançam as negociações com as plataformas digitais para renovar os acordos de cooperação voltados ao enfrentamento de fake news e conteúdos enganosos durante a campanha eleitoral. A assinatura dos novos memorandos com as empresas de tecnologia está prevista para o dia 16 de julho. A expectativa é de que as plataformas mantenham canais diretos com a Justiça Eleitoral para agilizar a análise de publicações suspeitas. O TSE também lançou o Manual do Eleitor com orientações sobre o processo de votação em linguagem acessível. O material já está disponível na internet e passa por tradução para línguas indígenas. Outra medida anunciada foi o programa Seu Voto Importa, que prevê transporte gratuito para pessoas com deficiência e para moradores de regiões remotas no dia da eleição. A intenção é reduzir barreiras de acesso às urnas.
Na área tecnológica, o tribunal anunciou a atualização de sistemas usados por candidatos e partidos, como o de registro de candidaturas e o de prestação de contas. O TSE também prometeu treinamentos para legendas políticas e para os tribunais regionais eleitorais. O presidente da Corte ainda destacou a participação do Brasil em programas internacionais de observação eleitoral e o intercâmbio com outros países. Segundo o TSE, a troca de experiências busca fortalecer a segurança e a transparência do processo eleitoral brasileiro. Agora começa a contagem regressiva para as eleições e, além de fazer as urnas funcionarem, o maior desafio dessas eleições está no combate à desinformação e a tentativa de garantir confiança no processo eleitoral. O senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato do PL à presidência da República, decidiu amenizar o tom. Ele disse hoje que deverá visitar os Estados Unidos para defender o sistema PIX de pagamentos. Diferente do que disse esta semana, de deixar a discussão do assunto para depois das eleições. No documento, Flávio Bolsonaro argumenta que um novo tarifaço acabaria fortalecendo a campanha à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, que tem classificado as retaliações americanas como ataques à soberania nacional. O pré-candidato do PL ao Palácio do Planalto promete, caso eleito, nomear imediatamente um negociador para conduzir as negociações de boa-fé e indica ações do seu eventual governo para resolver as acusações de comércio desleal contra o Brasil. Entre as medidas prometidas estão não conectar o PIX a meios de pagamento instantâneos internacionais não ocidentais, desonerar o setor de cartões de crédito, beneficiando grandes empresas americanas e buscar acordos bilaterais de comércio com os Estados Unidos, libertando o Brasil das amarras do Mercosul. Ele também diz que, caso a atual oposição do governo Lula ganhe mais cadeiras no Senado em outubro, será possível caçar ministros do Supremo Tribunal Federal que têm tomado decisões contra plataformas americanas de redes sociais, uma das questões que irritam a gestão Trump e que o campo bolsonarista chama de censura. A manifestação de Flávio Bolsonaro foi enviada ao escritório do representante de comércio dos Estados Unidos, órgão que iniciou uma investigação comercial contra o Brasil em julho do ano passado, após o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, articular, junto à Casa Branca, retaliações ao Brasil para tentar evitar condenação do seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, pelo STF. Bolsonaro acabou condenado em setembro de 2025 por tentativa de golpe de Estado. A investigação foi concluída no início de junho desse ano, recomendando tarifas retaliatórias de 25% aos produtos brasileiros, com o argumento de que certas práticas do governo brasileiro são irrazoáveis e oneram ou restringem o comércio dos Estados Unidos. Depois disso, foi aberto o prazo de até 1º de julho para que as partes interessadas se manifestassem sobre o tema, contexto em que Flávio Bolsonaro enviou suas considerações. Ele também está inscrito para participar de uma audiência pública nos Estados Unidos no dia 7 de julho. Já o presidente Lula, que um dia disse que é muito bom o povo ter a capacidade de se endividar, lançou hoje um novo programa Desenrola. Depois dos inadimplentes e dos informais, hoje foi a vez dos microempreendedores individuais ganharem dinheiro para se endividar. O objetivo é remover obstáculos ao crescimento dos pequenos negócios e oferecer condições de negociações de dívidas pelo programa Desenrola MEI. Com isso, será possível fomentar a categoria, que representa uma das principais portas de entrada para o empreendedorismo, com condições simplificadas de tributação. As dívidas da categoria ultrapassam mais de 12 bilhões de reais. E para ajudar o microempreendedor, o projeto do governo vai funcionar da seguinte maneira. O programa atenderá empreendedores com débitos de até R$20 mil. As condições incluem parcelamento em até 145 meses, descontos de até 70% nos débitos inscritos na dívida da União. A expectativa do governo é recuperar cerca de R$1 bilhão e 200 milhões de reais por meio das renegociações. O novo Desenrola visa beneficiar cerca de 3 milhões de pessoas.
Além do programa de renegociação de dívidas, foi encaminhado para a Câmara dos Deputados, na última segunda-feira, o projeto de lei para reajustar o teto de faturamento anual do MEI nos próximos 2 anos. O governo também anunciou a ampliação do Contrata Mais Brasil, que é uma plataforma que conecta órgãos públicos a microempreendedores para a prestação de serviços e vai ampliar trabalhos com a inclusão, especialmente em segmentos com grande participação feminina, como alimentação, fotografia, produção cultural, organização de eventos, estética e outras atividades da economia criativa. De acordo com o governo, a medida busca ampliar a participação de mulheres empreendedoras nas compras públicas e diversificar os serviços ofertados aos órgãos governamentais. Os micros e pequenos negócios desempenham um papel estratégico na economia brasileira na geração de emprego e renda. Atualmente, o Brasil possui mais de 17 milhões de microempreendedores individuais. A ação é coordenada pelo Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. As bolsas de valores dos Estados Unidos ficaram fechadas hoje devido à antecipação do feriado de amanhã, o Dia da Independência. Com isso, foi dia no mercado financeiro para comprar ou vender para ter lucro. No Brasil, o dólar caiu 0,76%, cotado em R$ 5,16. E a Bolsa de Valores de São Paulo subiu 0,74% e passou para a faixa dos 174 mil pontos. O governo brasileiro mudou as regras para a exportação de carnes à União Europeia numa tentativa de evitar o embargo aos produtos nacionais. As novas exigências buscam garantir que a produção atenda às normas sanitárias do bloco europeu. O Ministério da Agricultura publicou novas normas para os frigoríficos que exportam carne para a União Europeia. A principal mudança é que as empresas terão que adotar controles auditáveis para comprovar que os animais destinados ao mercado europeu não receberam medicamentos antimicrobianos proibidos pelas regras do bloco. Além disso, será obrigatório garantir a rastreabilidade dos animais e dos produtos, desde a propriedade rural até o embarque, mantendo registros que possam ser fiscalizados pelas autoridades europeias. A medida tenta evitar a suspensão das exportações brasileiras para a União Europeia, prevista para começar em 3 de setembro, caso o Brasil não comprove o cumprimento das novas exigências. Em maio, o país chegou a ser retirado da lista de nações autorizadas a exportar carne ao bloco por causa das preocupações com o uso desses medicamentos. Os antimicrobianos são usados para tratar e prevenir infecções em animais, mas alguns também podem atuar como promotores de crescimento, prática proibida pela legislação europeia. Para protocolo específico com certificação, plano sanitário, controle rigoroso do uso dos medicamentos e auditorias independentes, a União Europeia responde por quase 6% do valor das exportações brasileiras de carne bovina e é o terceiro principal destino do produto, atrás apenas da China e dos Estados Unidos. Além da carne bovina, um eventual embargo também pode atingir carne de aves, ovos, produtos da aquicultura, mel e tripas, o que aumenta a pressão para que o setor se adapte às novas regras antes do prazo estabelecido. E veja a seguir: apurado o uso irregular de recursos das emendas PIX por parlamentares e até ministro do Tribunal de Contas da União. E a Justiça Eleitoral do Peru oficializa Keiko Fujimori como a nova presidente do país. Dois municípios de Roraima estão sendo investigados por suspeitas de desvio de recursos de emendas PIX no valor de 145 milhões de reais. De acordo com a Polícia Federal, as verbas sob suspeita são de emendas do senador Dr. Irã e do atual ministro do TCU, Jonathan de Jesus, quando ainda o ministro era deputado federal. Além das emendas do senador Dr. Irã e do ministro do TCU, Jonathan de Jesus, também estão sob suspeita recursos destinados pelo deputado federal Nicolete, pelo ex-senador Teomário Mota e pela ex-deputada Sheridan Oliveira. No entanto, eles não são alvos da investigação. A apuração mira gestores municipais suspeitos de desvio e mau uso do dinheiro público. A operação, batizada de Acesso Negado, investigou a aplicação das chamadas emendas PIX, recursos federais enviados por meio de emendas parlamentares de transferência especial, nos municípios de Iracema e São Luís do Anauá, em Roraima.
De acordo com a investigação, 2 emendas destinadas por Jonathan de Jesus financiaram contratos com empresas que pertenciam aos mesmos donos. A Polícia Federal também apontou que a Prefeitura usou a mesma conta bancária para movimentar recursos de diferentes emendas, o que é proibido. Já em São Luís do Anauá, as emendas sob investigação foram destinadas por Messias de Jesus, pai de Jonathan de Jesus e atual conselheiro do Tribunal de Contas de Roraima, além de Sheridan e Teomário Mota. A Polícia Federal identificou indícios de superfaturamento, pagamentos irregulares e concentração dos recursos em uma única empresa. As apurações começaram a partir de auditorias da Controladoria Geral da União, determinadas pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito de uma ação que questiona a constitucionalidade das emendas PIX. Segundo os investigadores, também foram encontrados indícios de irregularidades no planejamento, na execução, na fiscalização e na transparência da aplicação dos recursos públicos. Interlocutores da Polícia Federal afirmaram que os alvos desta fase da operação são gestores municipais, empresas e empresários suspeitos de envolvimento em obras não executadas, mal executadas ou superfaturadas. Eles ressaltaram que não há parlamentares entre os investigados nesta etapa. A Operação Acesso Negado cumpriu 41 mandados de busca e apreensão nos estados de Roraima, Bahia, São Paulo e Tocantins, por determinação do Supremo Tribunal Federal. Durante o cumprimento dos mandados, os investigadores apreenderam cerca de R$230 mil em dinheiro vivo. O Sistema Único de Saúde já iniciou a distribuição e aplicação da vacina Pneumo 20 em todo o país. De acordo com o Ministério da Saúde, a expectativa é vacinar mais de 6 milhões de pessoas até o fim do ano. Crianças menores de 5 anos e idosos são prioridades. Desde junho, a vacina Pneumo 20 foi incorporada ao Sistema Único de Saúde e substituirá gradualmente a Pneumo 10 no calendário vacinal infantil. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a doença pneumocócica é a maior causa de mortalidade infantil por doença prevenível por vacinas. No Brasil, entre 2023 e 2025, a doença matou 1.400 pessoas. Só entre crianças menores de 5 anos foram 188 óbitos. Para diminuir esse índice, segundo o Ministério, a expectativa é ampliar a proteção e reduzir hospitalizações, sequelas e mortes associadas às infecções pneumocócicas. A vacina protege contra a bactéria, que pode causar desde infecções mais comuns, como otite e sinusite, até pneumonia, meningite e infecção generalizada. Dados divulgados pelo Ministério da Saúde indicam que a nova formulação aumenta 77% a cobertura contra sorotipos, mais relacionados a quadros graves em crianças. O imunizante será oferecido para crianças menores de 5 anos, indígenas com mais de 5 anos, sem histórico de vacinação com vacina pneumocócica conjugada e idosos com 60 anos ou mais acamados. Em algumas regiões, ainda existe a vacina Pneumo 10. Enquanto tiver, ela será aplicada até acabar o estoque. A Pneumo 20 passou a integrar o calendário nacional de vacinação e já está disponível gratuitamente no SUS. A expectativa do governo é imunizar mais de 2 milhões de bebês por ano com a nova vacina. O balanço parcial do Exame Nacional do Ensino Médio deste ano apontou um recorde de mais de 5 milhões de inscritos, 47% a mais do que há 4 anos. As provas serão aplicadas nos dias 8 e 15 de novembro em todos os estados e no Distrito Federal. A edição deste ano conta com novidades, como a inscrição automática para estudantes concluintes do ensino médio da rede pública. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, acatou a recomendação da Procuradoria-Geral da República e prorrogou a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. O ministro não deu um prazo para a duração para o benefício, mas afirmou que não tem dúvidas de que houve melhora no quadro geral de saúde do ex-presidente. Além disso, foram mantidas as medidas cautelares e revogado o porte da pistola Glock 9mm apreendida com o militar, que faz parte da segurança de Bolsonaro.
O ex-presidente já disse que não quer mais esta arma, mas o registro que Jair Bolsonaro tem como atirador desportivo e colecionador também foi revogado. Com isso, a defesa terá 48 horas para entregar à Superintendência da Polícia Federal em Brasília 10 armas, 6 pistolas, 2 carabinas e 2 espingardas. O eventual descumprimento poderá perder o direito ao regime de prisão domiciliar. Keiko Fujimori foi declarada oficialmente hoje a nova presidente do Peru. A contagem de votos demorou 3 semanas. O principal órgão eleitoral do Peru, o Júri Nacional de Eleições, proclamou oficialmente nesta sexta-feira Keiko Fujimori como presidente eleita, após a contagem dos votos confirmar sua vitória no segundo turno por uma margem estreita. A proclamação formal encerra um capítulo importante das disputadas eleições peruanas, em um momento em que o país busca virar a página da instabilidade política após ter tido 8 presidentes diferentes na última década. A presidente eleita receberá suas credenciais no dia 15 de julho e tomará posse em 28 de julho. Ela vai suceder o presidente interino, José María Balcázar, e governará até 2031. A líder conservadora, de 51 anos, havia disputado e perdido a presidência em 3 ocasiões. Sua vitória marca o retorno do fujimorismo ao poder, um quarto de século após a queda de seu pai, o ex-presidente Alberto Fujimori, cujo legado divide profundamente os peruanos. A primeira mulher eleita presidente do Peru terá o desafio de combater a criminalidade crescente e impulsionar uma economia que cresce abaixo de seu potencial. Sua vitória foi confirmada na segunda-feira passada com o encerramento da contagem dos votos do segundo turno, realizado em 7 de junho. Keiko obteve 50,13% dos votos, contra 49,86% de seu adversário de esquerda, Roberto Sanches. A contagem dos votos do segundo turno demorou 3 semanas para ser concluída. Sanches tem questionado a legitimidade dos resultados. O candidato de esquerda, herdeiro político do ex-presidente Pedro Castilho, que está preso após uma tentativa fracassada de autogolpe de Estado em 2022, alega que houve irregularidades nos votos provenientes do exterior. O Júri Nacional de Eleições rejeitou um pedido para anular esses votos, por considerar infundadas as alegações apresentadas, e Sanches recorreu nesta semana à Comissão Interamericana de Direitos Humanos para contestar os resultados. E veja a seguir, Rafinha volta a treinar e técnico da seleção brasileira diz que Neymar está pronto para jogar os 90 minutos contra a Noruega. E o gol anulado quando a bola resvala no fio de cabelo de um jogador da Croácia marca a polêmica da nova tecnologia do futebol. Quem pretende viajar nas férias vai ter uma opção diferente, que voltou a funcionar entre Minas Gerais e o Espírito Santo. O trem de férias agora vai fazer viagens durante a noite, permitindo que os passageiros aproveitem melhor o tempo no destino. Viajar enquanto dorme e acordar já no destino. Essa é a proposta do trem de férias que voltou a circular durante todo o mês de julho entre Belo Horizonte e Cariacica, na Grande Vitória. O trajeto durante o dia tem cenários lindos, mas para quem prefere descansar, essa opção chega na hora exata e já faz muito sucesso. A operação especial foi criada para atender ao aumento da procura por viagens nas férias escolares, com saídas no início da noite e chegada na manhã seguinte. Os passageiros conseguem aproveitar melhor o dia e evitar um deslocamento durante o horário comercial. O percurso passa por diversas cidades de Minas Gerais e do Espírito Santo, oferecendo uma alternativa para quem deseja visitar familiares, conhecer novos destinos ou seguir viagem até o litoral capixaba. O serviço funciona apenas durante o mês de julho e faz parte de uma operação especial para atender o período de maior movimento nas férias. Os hospitais no Rio Grande do Sul estão superlotados. A principal causa é o frio, que provoca várias doenças respiratórias.
O Rio Grande do Sul vive uma virada no tempo. As chuvas que provocaram alagamentos e transtornos, principalmente nas regiões norte e noroeste do estado, perdem força e dão lugar a uma massa de ar polar. Hoje o estado voltou a registrar temperaturas abaixo de zero e a previsão é de frio ainda mais intenso nas próximas horas, com risco de geada em diversas regiões. Nos campos de cima da serra existe inclusive uma pequena possibilidade de chuva congelada. Eu vou abrir um parênteses aqui, porque tem gente que confunde chuva congelada com neve, mas não é a mesma coisa. A chuva congelada acontece quando a água que cai do céu vira gelo ao tocar superfícies muito frias. Bom, e toda essa mudança no clima chega em um momento de preocupação para a saúde. Em Porto Alegre, as emergências dos principais hospitais operam com alta ocupação por causa do aumento dos casos de síndromes respiratórias. No Hospital Conceição, por exemplo, a emergência chegou ontem à noite com cerca de 186% de ocupação. Com um índice elevado, a unidade passou a atender, por enquanto, apenas pacientes com risco de morte. Vários cientistas internacionais fizeram estudos e chegaram a uma conclusão preocupante. O fenômeno El Niño deverá se intensificar até setembro e depois ganhar ainda mais força, com um impulso extra nas temperaturas globais. A Organização Meteorológica Mundial, agência da ONU responsável pelo monitoramento do clima, alerta que o fenômeno El Niño deve se intensificar rapidamente até setembro e atingir forte intensidade. Segundo os especialistas, o aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico já está em curso e deve influenciar o clima em diversas regiões do mundo até o fim de 2026, com reflexos também ao longo de 2027. O fortalecimento do El Niño aumenta o risco de secas, chuvas intensas, ondas de calor e elevação das temperaturas dos oceanos. A expectativa é que o fenômeno contribua para novos recordes de calor no planeta, já que, historicamente, os anos de El Niño estão associados ao aumento da temperatura média global. A organização afirma que há elevado grau de confiança nas previsões, com base nos modelos climáticos internacionais. O vento é caracterizado pelo aquecimento acima da média das águas do Pacífico Equatorial, o que altera a circulação dos ventos e modifica o regime de chuvas e temperaturas em diferentes partes do mundo. No Brasil, o fenômeno costuma influenciar o volume de chuvas e a ocorrência de eventos climáticos extremos, com impactos que variam de acordo com cada região do país. A OMM reforça que o monitoramento permanente é fundamental para reduzir os impactos do fenômeno. Especialistas defendem que governos e órgãos de defesa civil ampliem as ações de prevenção e planejamento diante da possibilidade de secas mais severas, chuvas extremas e novas ondas de calor nos próximos meses. O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, disse hoje que Neymar está pronto para atuar os 90 minutos no jogo contra a Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo no próximo domingo. E durante o treinamento de hoje, apareceu um novo reforço. Neste caso, ter que passar pelo corredor polonês é uma boa coisa a se fazer. Foi assim que os companheiros de seleção brasileira deram as boas-vindas nesta sexta-feira ao atacante Rafinha, que participou do treino coletivo pela primeira vez desde que se lesionou. O jogador do Barcelona machucou a coxa direita na segunda partida da fase de grupos contra o Haiti, em 19 de junho, na Filadélfia. Desde então, não participava das atividades em campo com o restante do elenco. A volta aos treinos aconteceu em mais um dia muito quente no complexo Columbia Park, em Morristown, no estado de Nova Jersey, com temperatura de 36 graus. A presença de Rafinha não está garantida para o duelo de domingo em East Rutherford, nos arredores de Nova York, que vale vaga nas quartas de final da Copa do Mundo. Nos 15 minutos abertos à imprensa, os jogadores fizeram exercícios de ativação muscular e rodas de bobinho, em um clima descontraído e alegre. O técnico Carlo Ancelotti tem algumas opções para escolher o substituto de Lucas Paquetá, que sofreu uma lesão muscular na partida contra o Japão e só deve voltar a jogar caso a seleção se classifique para a final, no dia 19 de julho. O italiano pode escalar Danilo Santos no meio de campo ou modificar o esquema tático para voltar a jogar com 4 atacantes, escalando Endrick, Gabriel Martinelli ou Neymar. Seja quem for o escolhido, a expectativa é de um jogo equilibrado, contra uma seleção que o Brasil nunca venceu. Foram 2 derrotas e 2 empates contra os noruegueses.
O jogo entre Brasil e Noruega será às 5 da tarde. Os dirigentes da FIFA chegaram a cogitar a possibilidade de atrasar a partida por causa do forte calor nos Estados Unidos. Mas depois de uma reunião, ficou decidido que ficará tudo como previsto, às 5 da tarde. E a classificação de Portugal para as oitavas de final da Copa do Mundo mobilizou torcedores de todos os lugares. A virada sobre a Croácia manteve vivo o sonho do título mundial inédito e ainda fez a festa atravessar a madrugada em Lisboa e também na porta do hotel em Toronto, onde até o craque Cristiano Ronaldo apareceu. A classificação de Portugal para as oitavas de final da Copa do Mundo transformou Toronto em um pedaço de Lisboa. Depois de uma virada emocionante sobre a Croácia, os portugueses comemoraram uma das vitórias mais marcantes da seleção neste Mundial. Depois de sair atrás do placar, Portugal buscou a virada por 2-1 e garantiu a classificação para as oitavas de final. Cristiano Ronaldo marcou de pênalti, chegou ao 11º gol em Copas do Mundo e, de quebra, encerrou a escrita de nunca ter balançado as redes em jogos eliminatórios na competição. Em Lisboa, a celebração atravessou a madrugada. Ruas e praças foram tomadas por bandeiras, fogos de artifício e muitos cantos de apoio à seleção. Em Toronto, cidade que recebeu a partida, a festa continuou muito depois do apito final e reuniu milhares de torcedores portugueses. Somos portugueses, mas moramos nos Estados Unidos. Viemos aqui para ver Portugal vencer. Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e todos eles. É a última dança, uma oportunidade única na vida. Vamos levar o título para casa. Horas depois da classificação, Cristiano Ronaldo apareceu na sacada do hotel, onde a delegação está hospedada para agradecer o apoio dos torcedores. Ao lado dos companheiros, o ídolo acenou, cantou e celebrou com a multidão que aguardava do lado de fora. A cena reforçou a conexão entre a seleção e a torcida, que acredita viver uma última grande Copa do maior ídolo da história do futebol português. Estou me sentindo maravilhosa. Como imigrante portuguesa de primeira geração, esta é uma grande vitória para nós em nosso país. E estou muito feliz por estar aqui em Toronto e por ter o Cristiano Ronaldo em nossa terra natal. Agora, depois de fazer a festa, a seleção portuguesa terá pela frente um dos maiores desafios da Copa até agora. O time de Cristiano Ronaldo enfrentará a rival Espanha em busca de mais um passo para conquistar o título mundial inédito. Apesar de toda a tecnologia usada pela arbitragem nesta Copa, as polêmicas continuam. O caso mais recente aconteceu no gol anulado da Croácia, em um lance decidido por um imperceptível toque no cabelo de um jogador e acabou custando a eliminação da seleção no Mundial. Esta edição da Copa do Mundo conta com uma das arbitragens mais tecnológicas da história, mas nem por isso as polêmicas diminuíram. Pelo contrário, um dos casos que mais repercutiu aconteceu na classificação de Portugal no jogo contra a Croácia. O gol da seleção croata foi anulado por um impedimento depois que um sensor instalado na bola identificou um desvio imperceptível para o olho humano, mas não para a tecnologia que acusou o toque no cabelo de um jogador croata. O passe invisível nas imagens da transmissão foi considerado o suficiente para caracterizar uma nova jogada e mudar completamente a decisão de campo. A marcação provocou revolta na Croácia. Parte da imprensa local questionou se a tecnologia não ultrapassou o limite do bom senso e passou a interferir demais no jogo. O maior jogador de futebol da história do país, Luka Modric, fez duras críticas, dizendo que o VAR não foi criado para isso. Mas a discussão sobre a arbitragem não parou por aí. No decorrer da semana, outro lance repercutiu na vitória dos Estados Unidos sobre a Bósnia. O atacante Balogun foi expulso pelo árbitro brasileiro Rafael Claus, depois de o VAR recomendar a revisão de um pisão no adversário. A decisão até rendeu críticas de vários astros dos esportes americanos, que consideraram a punição excessiva. A comparação com o lance da estreia da Argentina também aumentou essa polêmica. Na ocasião, Lionel Messi acertou a panturrilha de um jogador da Argélia com as travas da chuteira. O árbitro assinalou a falta, mas não deu cartão ao craque argentino. Já o VAR sequer recomendou a revisão do lance. A diferença de critério entre as duas jogadas passou a ser um dos assuntos mais debatidos desta Copa.
As discussões também envolvem o próprio papel da tecnologia, criada para reduzir erros e trazer mais justiça às partidas. Ela tem sido cada vez mais cobrada por torcedores, jogadores e especialistas que questionam até onde o VAR deve interferir nas decisões de campo. Os casos da Croácia e da expulsão de apenas um dos lados, como no caso dos Estados Unidos, mostram que a discussão sobre a arbitragem mudou de patamar. Se antes era a falta de tecnologia, agora a pergunta é outra. Até que ponto o VAR deve interferir em lances que por muito tempo foram decididos pela interpretação do árbitro? E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você, aproveite bem o fim de semana e fique na paz. Tchau.